Olá, engenheiro e arquiteto. Mais uma meia hora no trânsito. A gente vem aqui especialmente falando com engenheiros e arquitetos que querem vir para a área da engenharia de tráfego ou então que nunca imaginaram que pudessem atuar com engenharia no trânsito, né, Léo? Exatamente. Então, seja muito bem-vindo. E hoje o assunto vai ser bem bacana. Por que você nunca na sua vida pensou em atuar com trânsito? Mas deveria, porque é um ótimo negócio. Exatamente. Bom, então vamos começar, né, Roberto? Seja muito bem-vindo, como a Roberta falou, à nossa meia hora no trânsito, que é um espaço que a gente tem aqui toda semana para descobrir como transformar a sua carreira como base em engenharia e mobilidade urbana. Isso mesmo. Aqui você vai entender que trânsito vai muito além, né, do que ensino na faculdade. Se é que te ensinaram alguma coisa, né, sobre essa área na Exato. faculdade. Nem sempre Nem é sempre. ensinado. E que existe um mercado gigante, enorme, infinito, esperando por profissionais com coragem de começar nessa área. Se aqui no Canadá tem, imagina aí no Brasil, né? Que a gente veio daí, a gente sabe, né? De como Exatamente. funciona. Se aqui no Canadá, que é organizado, né, que o trânsito é organizado, que parece que está tudo fluindo, sem ninguém nem mexer, É, imagina aí no Brasil que tem muita coisa para se fazer, tanta coisa faltando nas ruas, né? Então, Léo, se apresente aí, Léo. bom, eu sou Leonardo, sou engenheiro de tráfego, me formei no Brasil alguns anos atrás, vários anos atrás, e me formei aqui também no Canadá, mas agora no Canadá, em engenharia de tráfego, pode-se dizer. E trabalho aqui no Canadá numa empresa de engenharia de tráfego, onde eu tenho como função engenheiro de mobilidade. E no Brasil trabalhei durante quase 20 anos como engenheiro civil em engenharia de tráfego. E você, Roberto? Pois é, eu trabalhei, né, a minha vida toda com engenharia de tráfego, praticamente, né? Desde 2001 eu trabalho com engenharia de tráfego, né? Iniciei numa empresa privada com sinalização, depois fui para o setor público na prefeitura de uma cidade no Brasil e lá, né, a gente foi desenvolvendo essa carreira praticamente estudando sozinho, porque na faculdade a gente até teve uma matéria chamada Engenharia de Tráfego, mas que se resumiu a fazer um estudo ou outro muito básico, né, na Uhum. questão de estacionamento, definir áreas de estacionamento, Raio de giro, alguma coisa nesse sentido, né? exatamente, mas nunca nada tão profundamente Não. igual a gente hoje entende que o profissional atuante nessa área precisa saber, né, sobre estudos de tráfego, desde Exatamente. pesquisa até a simulação. Sim. E saber analisar essa simulação, que é o mais importante de tudo, né? Exatamente. Bom, então voltando aqui, então hoje nós vamos falar sobre o porquê que o trânsito é tão importante e por que que você nunca pensou em atuar com isso. E isso pode ser a sua virada de chave na sua trajetória profissional. Exatamente. Aí que vai ser o pulo do gato. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre por que você nunca pensou em atuar com trânsito, com engenharia de tráfego, mas deveria. Bom, a engenharia, primeiro vamos contextualizar, né, Roberta, que eu acho que é importante. A engenharia de tráfego é uma área pouquíssimo explorada por engenheiros civis e arquitetos, mas com uma grande demanda no setor público e privado. A engenharia de tráfego é uma continuidade ou uma perna ou um braço da engenharia civil, e nela a gente envolve estudos técnicos que vão ajudar a organizar o funcionamento das cidades e aprovar empreendimentos com segurança. Então, se você planeja, se você
é arquiteto, faz um planejamento urbano, você precisa da engenharia de tráfego para você ter a certeza que aquilo que você faz está correto. Se você não faz assim, está errado. Aqui no Canadá, a gente recebe um plano de urbanização e a gente faz todos os estudos de tráfego nele. Então, a questão de segurança, a questão das contagens, performance de tráfego. Então, a gente já tem um panorama de tudo que vai acontecer de hoje até a implantação final. Pode ser daqui a 10, 15 anos. Então, se você não faz isso, se você como arquiteto, você só faz o planejamento urbano e não leva em consideração o estudo de tráfego, está na hora de você pensar. E aí pode ser uma grande virada para a sua vida, na sua trajetória, porque você pode já ter um diferencial. Exatamente. E um diferencial por quê? Porque se você, né, projeta empreendimentos, faz grandes projetos de loteamentos para grandes empresas também, né, como, por exemplo, centros de convenções, né, Léo? Uhum, Estou dando uns exemplos assim, né, que são de vulto maior, para você entender que tudo aquilo que você dimensiona ali, né, vai gerar tráfego. exatamente. E é isso, nessa geração de tráfego, você precisa saber para o seu acesso, né? Precisa saber para que tipo de modo de transporte você vai atender dentro do seu empreendimento, e o que vai circular no entorno ali, como é que vão chegar os clientes do seu cliente. Uhum. Então, para isso, é muito importante você, arquiteto, também saber sobre engenharia de tráfego, sobre estudo de tráfego, né? E é importante, né, Roberta, que a pessoa entenda que quando a gente fala em estudo de tráfego, não é falar só de semáforo e sinalização. Não, Normalmente a sinalização, como eu brinco, é a cereja do bolo, mas o bolo todo tem que estar pronto. Então você tem que saber as questões de segurança viária, como distância de parada, distância de visibilidade, né? Isso tudo que eu estou falando aqui, inclusive, são nichos poucos, eu diria assim, poucos aproveitados no Brasil que precisam de muito, muito, né? As pesquisas de tráfego, as pesquisas de pedestres, as pesquisas de velocidade, todas elas são importantíssimas, né? Então, isso é que faz a cereja do. Desculpa, que faz o bolo para depois vir a cereja do bolo. Então, quando a gente fala que atuar com trânsito, atuar com estudo de tráfego, não é só a sinalização, seja ela semafórica, vertical e horizontal, que isso é o final de tudo. É o final de exatamente. tudo. Isso aí é uma necessidade É, depois, né, de você implantar intervenções no trânsito e depois de você implantar polos geradores. Também depois de você implantar um sistema viário a partir de estudos, né, dos volumes que vão passar ali, dos planos que tem para o futuro da cidade. isso, Então, tudo isso você precisa fazer antes de se fazer um projeto de sinalização, seja ele, igual o Léo falou, horizontal, vertical ou semafórico. Porque o projeto de sinalização é realmente o final de toda essa concepção da infraestrutura. Você não pode colocar uma sinalização antes de você saber o que que você vai ter de exato, infraestrutura, o que você vai precisar resolver de conflitos no trânsito. Então, por isso que a sinalização horizontal e vertical dependem do estudo de tráfego, exatamente. né? E Então, para não é disso que nós vamos falar hoje, não, né, Léo? não. E a grande, eu acho que sacada da engenharia de tráfego, que ela não exige concurso público, né? Mas também, é claro, tem um jeito correto de se fazer. Eu diria que seria estudar o básico sobre estudos de tráfego, entender quais esses projetos exigem esse estudo, qual tipo de estudo. Começar também, é uma boa dica, oferecer, foi como a gente começou, Isso. né? Pequenos empreendimentos ou consultorias de arquitetura, né? Você oferecer seu serviço para esse pessoal. E Exatamente. aí, aí dessa maneira é possível começar com um estudo simples, né? Direto,
ou seja, objetivo e totalmente técnico. O que te vai fazer diferente é sempre totalmente técnico. Exato. Nada com achismo. Isso. Nada, o trânsito, né, não é feito de achismos. Às vezes, você vê aí muita gente fazendo palpite, dando palpite, ao invés de falar argumentos, de argumentar com fundamentos técnicos. E isso é uma grande diferença para o profissional hoje no Brasil, Exato. porque a maioria em cidades grandes, em cidades pequenas, e que muitas vezes são levados, né, a agirem, a levar intervenções para o trânsito de uma forma política, de uma forma pontual, onde as solicitações chegam e as próprias solicitações já são entendidas como as soluções, isso é o grande diferencial do engenheiro e arquiteto que sabem embasar o seu não, que Exatamente. sabem dizer se aquela intervenção vai para a rua ou se aquela intervenção vai ser estudada antes de ir para a rua, Exatamente. não é? Agora, o que você pode fazer num passo, né, Léo, de agora, prático, para você que é engenheiro civil ou arquiteto, para você que já tem esse título, e que é o essencial para você Exato. É fazer, o para você básico, né? trabalhar com engenharia de tráfego. Você não precisa de outro título Não. para fazer trânsito com engenharia. É só você mesmo procurar esse tipo de serviço. Claro, capacitado, porque se você não tiver capacidade, se você não tiver capacitado a fazer esse serviço, esse monte de intervenções nas ruas que você vê que é necessário, mas não sabe definir o que precisa ser feito, você precisa antes estar capacitado. E aí você vai poder conseguir pesquisar que tipo de atividade a sua cidade está necessitando. O que seu prefeito não soube ainda contratar? O que o gestor de obras, né, que talvez não tenha nem gestão de trânsito na cidade, não está sabendo contratar para poder resolver os problemas de trânsito que existem em todas as cidades, em muitas cidades, e aí se pensa só em sinalização, Exato. né? Que é Mas a aí cereja do bolo. é exatamente, que é o último passo de todos a ser feito. E que se Exatamente. você faz ele como sendo o primeiro passo, você perde, você deixa dinheiro na mesa, Deixa. né, Léo? Exatamente. Que se tem toda uma massa de estrutural de projeto para ser feita, né? Um monte de projeto, um monte de pesquisa para chegar ao final, Exatamente. né? Você tem vários estudos para você fazer Isso aí. e cobrar, né, por eles. Por É. quê? Não é porque você vai estar adicionando, né, vai estar, como é que fala? Aumentando de uma forma errada. Não. É porque você sabe o que é necessário agora quando você está capacitado. Quando você não Exatamente. está capacitado, tudo pode, né? Mas quando você não, você tem capacidade de saber o que deve ser feito antes de cada etapa, então você consegue captar todo esse trabalho e aí fazer muito mais de R$ 20.000 por mês com esse tanto de demanda que tem no trânsito, Exato. principalmente na sua cidade aí, não tem engenheiro de tráfego, não tem um setor da engenharia de tráfego, né? Que é Então, difícil ter, viu? exatamente, né, nas grandes cidades, Rio, São Paulo, Bahia, as cidades do Sul, as capitais, tem um setor de engenharia de tráfego, né, onde também existe a questão de falta de contratação de vários serviços. Uhum. Lá já tem. Imagina nas cidades pequenas, É isso aí. por todo o Brasil. Então, né, Léo, eu acho que a gente já conseguiu Sim. abranger tudo que a gente queria falar aqui hoje com você, né? Se esse episódio abriu a sua mente, imagina o que você pode conquistar se decidir se especializar nisso. Isso aí. No E eu próximo, indico. exatamente. No próximo episódio, a gente vai te mostrar como o estudo de tráfego pode ser o primeiro serviço técnico
que você já consegue vender este mês ainda, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje e se vê no próximo episódio, que Exato. a gente vai estar fazendo toda semana aqui no YouTube. É isso. A gente te encontra aqui, então. Não deixa de clicar aí no gostei, não deixa de também, né, se inscrever nesse canal Não, para de você jeito nenhum. poder Você não ser pode perder. notificado de todos os nossos próximos vídeos. Aí, para você poder entender mais sobre a engenharia de tráfego e poder atuar nessa área. É isso aí. E se você quiser receber um guia gratuito com os 5 primeiros passos para atuar com o trânsito como autônomo, acesse o link na bio ou me chame no inbox. Isso aí. Então, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo.